A história começa falando do Khan-Dragão, a raça mais forte do continente Samael. Eles dominam a magia antiga, e embora seus números sejam pequenos, eles são muito poderosos, e são o maior inimigo da humanidade nesse continente. E as razões da guerra estão há muito tempo enterradas na história. Ninguém sabe o que aconteceu no início. No entanto, uma matança infinita de dragões e humanos está em andamento há centenas de anos, e esta longa guerra fez ambas partes experimentarem muitas vítimas. Nesta guerra de longa duração, não há negociações, sem misericórdia, e por centenas de anos, ambas as partes não foram capazes de determinar um vencedor. E até hoje, com muitas vidas perdidas, os humanos e os dragões ainda continuam com esse ciclo infinito de ódio. E atualmente, o mais poderoso caçador de dragões da humanidade liderou a equipe para atacar o Canto Dragão de Prata. Eles estavam determinados a acabar com o pior inimigo do atual império, a Rainha dos Dragões Prateados, Roseface. No entanto, o maior caçador de dragões do império, Leon, foi abandonado pelo seu povo e ficou mantido em cativeiro na Nação Dragão. E no calabouço onde o herói está, os guardas notam alguém chegando e se reverenciam diante dela, a chamando de majestade. A rainha então ordena para os guardas saírem. Ela quer ter uma conversa a sós com ele. Os guardas então seguem sua ordem e se despedem de sua majestade. A rainha então, diante do renomado herói, pergunta como ele se sente ao ter ficado nesse estado pelo clã inimigo, mas ao invés de responder, ele apenas pede para ela matá-lo logo. Mas a rainha dá um sorriso e pergunta se ele realmente quer que ela dê a ele uma morte rápida, e segurando em seu queixo, ela diz que isso não é tão fácil, que ele, além de lindo, é um homem corajoso. Ela quer se divertir com ele um pouco mais, que se ela fizer mais uns ferimentos em seu rosto irá ficar perfeito. O herói com isso pergunta até quando ela vai ficar humilhando ele, porque ela não mata logo, ou corta ele do jeito que gosta. Ele só pede que ela seja rápida, e passando o dedo com seu sangue em sua língua, ela comenta que por mais poderoso que ele seja, se não tivesse sido denunciado por um vilão, não estaria em um estado tão miserável, e pergunta o que ele acha de se juntar ao seu clã. O herói, dando um sorriso debochado, fala que ela não é digna de ser sua rainha. Ela, ouvindo isso, perde a paciência e dá um golpe nele, arremessando para longe, deixando ele tossindo sangue por causa do impacto do golpe. Ela então pisa em sua barriga, perguntando como ele ousa ser rude com ela, e também se ele, Lincus Mod, ainda acha que um herói da humanidade elogiado por milhares de pessoas, e se ele ainda sonha em exterminar o clã dos dragões e deixar uma boa reputação para gerações futuras, e diz para ele acordar dessa fantasia, porque ele vai morrer bem aqui, nessa sala suja, e que talvez ele até poderia ter tido a oportunidade em que seus descendentes vivessem da sua riqueza e glória com ele, mas infelizmente ele não tem um sucessor, então esse dia nunca chegará. Mas o herói diz para ela não subestimar os humanos. Irritada com a sua teimosia, ela o enrolou com sua cauda em seu pescoço e começou a apertar bem forte, e quando ele já estava quase indo visitar o Vasco, ele a chamou de sua majestade, e ela, animada, pergunta se agora ele quer implorar por misericórdia. Mas diferente do que ela pensava, ele fala que desde o início ela cometeu dois erros. Que ela jamais deveria ter ficado sozinha com o matador de dragões mais poderoso, e 2, ela nunca deveria ter bebido seu sangue. E no momento em que ele diz isso, um feitiço, maldição do sangue, é usado nela, o que deixa seus olhos vermelhos e faz soltar sua cauda de seu pescoço. Ela começa a se distanciar dele, se perguntando que calor é esse que está sentindo, e suas pernas acabaram perdendo as forças, o que a faz cair de joelhos no chão. E confusa, ela começa a se perguntar o que diabos está acontecendo, e o herói fala que logo ela viverá de dor pela sua alma durante toda a sua vida. Ela, com isso, do nada pula nele, com um olhar de quero aquilo, o que deixa o herói sem entender o que está acontecendo. Mas ao ver seu rosto elegante, cheia de desejo, ele finalmente percebeu o que estava acontecendo com ela. A rainha então, sem aguentar mais, mete um beijo no herói, e apesar dela ser inimiga da humanidade, o herói não conseguiu resistir a isso. E uma hora depois, quando o feitiço tinha diminuído seu efeito, a rainha volta aos seus sentidos e percebe o que havia acontecido aqui. Irritada, pergunta o que ele fez
fez com ela. Nisso o herói diz que a maldição do sangue é uma técnica que só pode ser usada uma vez na vida, que ela, ao ter experimentado seu sangue, fez um vínculo com suas almas, e quando ele morrer, a maldição vai colocá-lo em uma dor sem fim. E ouvindo isso, a rainha fala que isso não faz sentido. Se é um feitiço que só faz efeito quando ele morrer, por que isso aconteceu? O herói diz que isso foi um acidente. Ele pensou que a dor causada pela sua morte fosse a manifestação de tudo, mas ele não esperava que o efeito colateral disso fosse fazer ela ficar assim, cheia de tesão. Envergonhada, ela manda ele calar a boca, mas ele não está nem aí para isso, e diz que até onde ele sabe, os dragões seguem as leis da monogamia. E para quem não sabe, monogamia é um tipo de relacionamento em que uma pessoa tem apenas um parceiro de macetada ou romântico, seja durante toda a sua vida ou por períodos. O herói então fala que depois de sua morte, a famosa rainha dos dragões não só será incapaz de arranjar um novo parceiro, mas também será incapaz de deixar descendentes, e ainda será incapaz de explicar ao seu clã por que isso aconteceu. E debochando ainda mais dela, ele pergunta o que ela tinha acabado de dizer mesmo, que sua majestade tinha dito que ele não teria sucessores, e agora ela também não vai ter. Ela vai ser uma rainha sem sucessores. Irritada, ela pula em sua direção, mas ele não teme a isso, e pergunta se ela quer ceifar sua vida, que não há necessidade disso, porque ele já está morrendo mesmo, e diz para ela viver com ódio dele e com dor durante toda a sua vida. Esta é sua maldição para ela como humano. Depois dele dizer isso, ele perdeu a consciência. A rainha então veste suas roupas novamente, e olhando para ele, ela diz que ele é apenas um humano, e quem ele pensa que é para morrer depois de se vingar dela de uma forma tão horrenda. Não tem como ela deixar isso barato. E enquanto dizia isso, ela ativou um feitiço nele, e uma tatuagem apareceu em seu peito. Leon Cosmod foi um herói lendário exterminador de dragões. Quando tinha 5 anos de idade, ele matou com raivoso do seu vizinho com as mãos nuas. Nisso ele foi parado por um Dragon Slayer que passava e foi aceito como seu discípulo. Aos 10 anos de idade, ele foi para a Academia Imperial de Exterminador de Dragões para estudos adicionais, e alguns anos depois se formou com a idade mais jovem e a maior avaliação na história. Aos 15 anos, ele colocou seus pés no campo de batalha e ceifou inúmeros dragões, recuperou territórios e realizou inúmeras conquistas militares para o Império. Leon é conhecido como o herói mais forte e o maior caçador de dragões, e a única esperança de levar o Império à vitória e acabar com a guerra, mas as coisas deram errado no caminho, e ele acabou se tornando um cativo do Clã Dragão. E 2 anos se passaram desde que o Leon foi capturado, e após passar tanto tempo em coma, ele finalmente acorda. Parecia que ele tinha acordado de um pesadelo, e depois de se acalmar um pouco, ele olhou ao seu redor e se perguntou onde estava, e enquanto ficava confuso, ele ouviu um barulho, e uma garotinha fofa apareceu, e ficou feliz por ele estar acordado, e ele ficou chocado por ver uma garotinha tão fofa, e por causa dela, ele acabou tendo um mal entendido. Ele entendeu tudo errado, e começou a pensar que por ter feito atos heróicos para a humanidade, ele foi para o céu, e que ela deve ser um anjo lendário. Confusa, a garotinha perguntou o que era um anjo, e ao invés de responder, ele foi falar com ela, e perguntou qual era o nome dela, e a garotinha respondeu que se chama Ana, e enquanto elogiava seu nome, Leon se perguntou em sua mente por que a cor do cabelo desse anjo é assim, cabelo preto e prata. Nisso a garotinha diz que sua mãe disse que seu nome significa lua, e enquanto se perguntava se anjos também têm mães, ele fala para ela que seu nome é Leon Cosmod. A garotinha animada fala que sabe, Leon significa leão, e chocado ele perguntou quem ensinou isso para ela, e a garotinha respondeu que também foi sua mãe quem disse isso. Nisso Leon fica curioso e pergunta quem é sua mãe, e ela responde de maneira fofa que sua mãe é Roseface, o que deixa Leon chocado com essa revelação e com medo da possibilidade que assusta qualquer homem depois do ato. E para seu desespero, a Ana confirmou seu maior medo. Ela revelou que ele é o pai dela. Essa foi a revelação mais chocante que ele teve em toda a sua vida. Essa garotinha fofa é na verdade sua filha com a rainha dos dragões. E quando ele ouviu a Aninha chamar sua mãe, ele se recupera do seu choque e olhou em direção da culpada dele estar nessa situação, e viu a
Diana chamando a Roseface de mãe e falando que o papai acordou. E após mimar um pouco sua filha, a rainha parabenizou ele por finalmente estar acordado. E a garotinha, toda inocente, comentou que sua mãe deve estar feliz em ver o papai acordado, porque ela veio visitá-lo todos os dias. E ela, com um sorriso malicioso, falou que sua filha estava certa. E claro, o Leon não caiu nessa. E ignorando a cara feia que ela estava fazendo, ela pede para sua filha sair porque ela tem algo a dizer ao papai dela. E com a partida da garotinha, Leon pergunta se ela é mesmo sua filha. E a rainha responde que ela é a filha biológica deles. Ficando indignado, ele fala que ela odeia. Então por que ela deu à luz a uma filha dele? E por que ela o salvou? Ela respondeu que ela estava dormindo há 2 anos. E ela não podia simplesmente ignorar isso depois do que ele fez com ela. Ele então pergunta se ela acha se ele queria fazer aquilo. Que eles são diferentes e não podem coexistir. E que se fosse uma situação diferente, ele nunca tocaria nela. E chegando perto do rosto dele, ela sorri e pergunta se tocar nela também é uma tortura para ele. E ele sem hesitar respondeu que é claro. E enrolando sua cauda na perna dele, ela o empurra na cama e avançou em sua direção. O herói então pergunta o que ela está tentando fazer, mas antes de responder, ela rasgou suas roupas e em seguida ativou um feitiço e diz que vai esculpir seu emblema de dragão nele. Assustado, ele fala para ela não fazer isso, mas essa sua reação de medo só fez ela ficar ainda mais animada. Sem hesitar, ela iniciou sua diversão, enquanto dizia que essa tatuagem se tornará a vergonha dele, o que significa que de agora em diante ele será seu servo e nunca poderá abandonar ela. E quando seus companheiros humanos virem essa tatuagem de dragão em seu corpo, eles pensarão que o renomado herói caçador de dragões se tornou um traidor. Leon então pergunta por que ela chegou até esse ponto, e ao invés de responder, ela perguntou se ele realmente não entende. Nisso Leon pensou consigo mesmo que o conceito de vingança da raça dos dragões era muito difícil até mesmo para os cientistas entenderem, que sua vingança é um comportamento desumano, além do entendimento humano, e ela fala que quer que ele viva nessa vergonha durante toda a sua vida, e seja humilhado severamente por ela pelo resto da sua vida. E ao invés de ficar irritado ouvindo isso, ele começou a se sentir quente, parecia ter algo a ver com o feitiço dela, e sem perder mais tempo, ela declarou que agora vai começar a verdadeira diversão. No dia seguinte, as servas fofocaram que a rainha parece estar de bom humor hoje, e que o motivo deve ser o marido dela que acordou. E escondido, Leon estava ouvindo as fofocas, e ficou chocado com o fato daquela majestade realmente ter anunciado ao público que ele era o marido dela. Que elas não têm ideia do quão assustador aquela rainha maldita é. Ela sugou ele por um dia e uma noite inteiros, sua cintura está quase partida ao meio, e aquela humilhação só fez sua vontade de escapar aumentar. Então, colocando seu plano em ação, ele analisou os guardas, e viu alguns guardas guardando a porta lateral, e confirmou que é impossível sair desse lugar. Mas ele notou algo esquisito, e se perguntou por que tem tão poucos guardas no castelo hoje, que é completamente diferente de quando ele chegou aqui há 2 anos. Está muito silencioso e esquisito. E enquanto pensava nisso, ele viu um buraco na muralha e ficou animado. E claro, ele achou esquisito ter um buraco nesse lugar, e teve suspeitas que talvez seja uma armadilha, mas isso não importava. Ele não podia pensar tanto agora. Ele tinha que sair desse lugar não importa o que. Mesmo que seja uma armadilha, ele iria forçar sua saída. E sem perder mais tempo, ele deu adeus para aquela rainha pervertida. E enquanto ele fugia, a garotinha de longe viu ele escapando e avisou sua mãe que seu papai está cavando um buraco de cachorro. E a rainha, de boa relaxando, falou que viu isso também. E sua filha perguntou como sua mamãe vai pescar ele de volta. Sua mãe fala que sua filha adorável não pode ficar falando pescar de volta com o pai dela. Isso é muito rude. Confusa, a garotinha perguntou o que deve usar então. E ela respondeu que pegar de volta. E depois de algum tempo, Leon finalmente estava perto de escapar. O cara estava correndo feito doido para não pagar pensão. Mas o esquisito era que depois dele correr tanto, aquela rainha pervertida já deveria tê-lo alcançado. E sua suspeita estava certa. Ela realmente o alcançou. Só que tinha uma pequena diferença na sua aparência. E com um tom de voz irritada, ela diz que ele era um bom corredor. E no momento que ela viu, ele percebeu que estava ferrado. E tentou
tentou fugir no pinote, mas foi bloqueado pela sua esposa. Vida de casado é assim mesmo, meu amigo. O cara corre pra ter um pouquinho de paz e a mina vai lá perseguindo ele, feito doida. E ainda tem a pensão, né? O maluco tá correndo por causa da pensão também, né? E com raiva, ele perguntou se ela acha divertido ficar fazendo isso com ele. E ela fala que realmente está muito satisfeita. E em seguida, ela perguntou se ele não acha que estava indo tudo muito fácil. Ele já deve ter desconfiado que alguém o ajudou a passar pelos guardas e deixou um buraco para ele escapar. Leon respondeu que mesmo que ele soubesse que era uma armadilha, ele não teve escolha. Ele só não esperava que ela o alcançaria tão rápido. E curiosa, ela pergunta o que aconteceria se ele voltar ao território humano agora. Ele já tem sua marca no corpo. Se ele acha que ainda o reconheceriam como um herói caçador de dragões. Irritado, ele fala que vai começar sua vida novamente como uma pessoa comum, que é melhor que ser torturado por ela. Perdendo a paciência, a rainha libera um pouco de sua aura e falou que ele não consegue ver sua gentileza. Após falar isso, ela o captura e voou com ele em direção ao território humano. Já que ele queria tanto voltar, ela decidiu ajudar. Algumas horas depois, perto da cidade, ela parou seu avanço e jogou ele do céu, o fazendo cair. E devido às árvores, ele conseguiu amortecer sua queda. E após a dor da queda, ele olha para o seu redor e viu uma cidade humana diante dele. A rainha, voltando à sua forma humana, confirmou que esse é o Império Humano e perguntou quando ele vê a cidade humana, que ele não vê há muito tempo. Ele deve sentir que pode voltar ao mundo humano simplesmente passando por cima dela e diz para ele aceitar logo a realidade. Ele não pode mais voltar, mesmo que pareça bem perto. E no momento em que ela falou isso, sua tatuagem aparece em seu corpo e ela explicou que esqueceu de mencionar que quando uma das duas pessoas com a marca quiser fazer aquilo, a marca em si terá uma reação. E agora ele está sentindo um calor por todo o corpo e não está conseguindo suportar a vontade. E o motivo dela ter vindo com ele até esse lugar é porque ela quer que ele entenda o quão vergonhoso é estar diante da sua cidade natal e tão perto é estar com o desejo da inimiga da humanidade. E usando toda essa força de vontade, Leon pergunta se ela acha que ele vai perder sua fé por causa disso. Ele vai esperar pacientemente até que a oportunidade para se vingar chegue. E quando chegar, ele vai fazer ela pagar 2 vezes mais por toda a humilhação que ela causou. Esse surto de raiva dele deixou ela meio chocada, mas em seguida ela dá um sorriso e joga ele na árvore, enquanto dizia que está tudo bem. Ela estará esperando por ele, vivo ou morto, perto da cidade do Império Humano, debaixo de uma enorme árvore. A rainha dos dragões vestia essas roupas com um rosto bem feliz, e ela toda feliz comentou que estava muito satisfeita com o desempenho de Leon agora, enquanto o coitado estava no chão chorando. Ele foi sugado novamente, e ela gostou tanto da diversão que acabou de ter, que ela diz que irá vir com ele todo mês para visitar sua cidade natal. Mas diferente dela, que estava sendo sincera, Leon não queria aceitar que estava gostando da inimiga da humanidade. E indignado, ele disse que ela era um dragão fêmea com a cabeça nas nuvens, pensando em como vai sugar ele até a morte. E sem se importar com o que ele estava falando, ela começou a voltar para sua aparência verdadeira, enquanto chamava ele para retornar agora, já que a filha deles está esperando em casa. Mas ele a manda esperar e recusa sua carona, dizendo que como um caçador de dragões ele não quer ser pego por ela assim, que ele pode andar sozinho. Mas para sua infelicidade, ela revelou que daqui até seu castelo leva pelo menos 3 horas para voar na sua velocidade e levaria pelo menos 10 dias ou meio mês para um humano andar. E apesar de ficar abalado com essa revelação, ele continuou fingindo ser forte e falou que são apenas 10 dias ou meio mês. Ela não deve subestimar a resistência humana. E sorrindo com essa teimosia, ela comentou que quer ver por quanto tempo ele consegue resistir. E depois de um tempo andando, Leon está completamente acabado e a rainha fica zoando com a cara dele, perguntando se ele não consegue mais andar e se ele quer ajuda. E ele, sendo teimoso, respondeu que não está cansado. Ele nunca ficaria cansado tão rápido. E com um sorriso debochado, ela comenta que a única parte dele que não cansa é sua boca. E esse seu comentário fez ele ficar irritado. Mas antes dele argumentar, eles ouviram um barulho na mata e olharam em direção do barulho e viram um exército de caçadores de dragões. Animado, ele pensou consigo mesmo que esses caras podem ajudá-lo a se
livrar desta rainha pervertida. E percebendo seu plano, a rainha liberou sua intenção assassina. Assustado, ele percebeu que se ele pedisse ajuda, ela iria matá-lo sem hesitação. E notando eles dois, os soldados perguntaram se eles estão perdidos. E Leon, não querendo que inocentes perdessem a vida por sua causa, respondeu que não. E diz que eles estão apenas tendo uma saída de casal debaixo da luz da lua. E suspeitando do casal, o soldado desce de seu cavalo e explicou que essa floresta não é bom lugar de se andar, que há muitas espécies perigosas e animais selvagens, e se ofereceu para escoltar o casal, dizendo que se chama Alker, um capitão do exército imperial de exterminador de dragões. E sentindo uma aura ameaçadora vindo da rainha, Leon agradeceu por sua gentileza e diz que eles também sabem um pouco de autodefesa e podem se defender. Ele não queria colocar os soldados em risco, e achando Leon familiar, o soldado perguntou se já ouviu em algum lugar antes. E no momento em que ele fez essa pergunta, a rainha não gostou muito. Leon nota isso e vê ela fazendo um feitiço em suas mãos, e sem hesitar ele segurou a mão dela, interrompendo seu feitiço, e em seguida ele puxou ela para perto dele e respondeu que o guarda deve estar confundindo ele com alguém, que ele tem um rosto comum e sua esposa é a única que costuma reconhecê-lo. E após dizer isso, ele sussurrou que voltará com ela obedientemente, mas ela tem que ajudá-la a enganar eles antes. Ela então começa a agir como uma esposa apaixonada, toda melosa, e não querendo ficar segurando vela, o soldado se despede do casal e foi embora. E com a partida deles, a rainha perguntou se ele já não agarrou o suficiente. Assustado, ele se afastou dela. Esse daí tem muito medo da esposa, e ela, segurando seu pulso, comentou que ele foi inteligente e não pedir ajuda a eles, mas ele tem que aceitar sua posição. Mesmo que eles tenham filhos, isso não significa que ela é sua esposa. Seu dever é só pagar pensão mesmo. E incomodado com o que ela disse, ele fala que nunca pensou em ser seu marido. E se virando, ela o chamou para partir, dizendo que ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Mas de repente, Leon começou a sentir muita dor na mão e sua visão ficou embaçada. E antes de desmaiar, ele notou que sua mão estava queimada. E antes de entender completamente a situação, ele acabou desmaiando. E vendo ele desmaiar, a rainha comenta que seres humanos são bem sensíveis. E apesar de dizer isso, ela assumiu sua forma de dragão, agarrou ele e jogou em suas costas, e voou em direção do seu território, enquanto dizia que dessa vez ela vai entender isso como um apelo por misericórdia. E no dia seguinte, no castelo, Leon acordou depois de uma bela noite de sono, e acorda com um anjo falando com ele. E confuso com o que estava acontecendo, ele se perguntou como ele voltou para esse lugar, e Aninha responde que foi sua mãe que veio com ele. E ao ouvir isso, ele começou a imaginar a situação dela o capturando como gado, e depois dessa imagem aterrorizante, ele notou que sua mão estava enfaixada e perguntou quem cuidou de sua ferida. E a garotinha, querendo ser elogiada pelo seu pai, respondeu animadamente que foi ela que fez o curativo dele. E ao ouvir isso, Leon pensou em sua mente que os cientistas disseram uma vez que os dragões são uma raça feroz. Eles passam a vida inteira na violência e no sangue desde a infância. E embora Ana tenha características óbvias de dragão, ela não tinha hostilidade com ele e o tratava completamente como seu pai. Ele então se perguntou se isso era porque ela é uma híbrida de humano e dragão. E apesar dessas dúvidas, ele não podia negar que ela era muito fofa. Ele carinhosamente fez carinho em sua cabeça e elogiou pelo ótimo curativo. E ficando feliz com seu sorriso, ele diz que ela é tão fofa, mas quando ela ficar maior, ela não deve ficar igual sua mãe. Mas para seu desespero, a mamãe estava aí observando e ouvindo tudo, e perguntou o que há de errado em ser igual a ela. E ele, assustado, respondeu que nada. Animada, a garotinha comentou com sua mãe que fez curativos no ferimento do papai, assim como ela disse. E ao invés de elogiá-la, ela falou que será nada mais que o dever dela. E apesar do seu jeito rigoroso, a Aninha ficou animada com seu elogio. E não gostando do jeito rigoroso da sua esposa, ele fez carinho na sua filha e disse para ela ir se esconder no jardim, que ele vai sair para achá-la quando contar até 100, o que deixa ela bem animada com a ideia de brincar de esconde-esconde com seu pai. Leon então comentou que não é como a mãe dela, e em seguida começou a contar, e ela, animada, começou a correr para se esconder enquanto dizia para seu pai não contar tão rápido. E vendo sua filha sair
do quarto, Leon chamou a atenção da Roseface e perguntou se ela não está sendo muito dura com sua filha, e ela respondeu que eles, os dragões, têm que passar por isso, somente sendo rigorosos com seus filhos desde pequenos que poderão cultivar guerreiros fortes. E não gostando de como eles fazem isso, Leon fala que sua filha não é completamente um dragão, e além disso, sua filha é muito fofa, ela não pode negar isso. E não gostando da sua fala, ela diz que sua filha é um dragão, e fofo não tem nada a ver com dragão, e agindo como atacante, ele elogia ela, dizendo que ela também é muito bonita, e perdendo a paciência ela agarrou em sua camisa, e falou que ele é só um servo para desabafar sua raiva, que ele deve parar de tentar agir como seu marido de verdade, e ao invés de ficar irritado com seu jeito arrogante, Leon olha para ela fazendo uma cara de cachorrinho perdido, e vendo seu rosto assim, fez a raiva dela passar, e ela diz que é bom que ele tenha entendido. Ela é rainha do clã dragão prateado, ela tem muitos assuntos governamentais para lidar, então a tarefa de cuidar de suas filhas foi deixada para ele. Pelo visto a rainha pegou o papel de homem da relação, né? E em seguida ela sussurrou em seu ouvido que aquela garotinha gosta dele, e depois no pátio, Leon está indignado e comentou que ela falou como se eles, caçadores de dragões, não tivessem ocupados e fossem responsáveis por serem babás, e sentindo o olhar de alguém familiar, ele pensou em sua mente que sua filha ainda é muito ingênua. Ela achou que ele não podia vê-la se escondendo desse jeito, e virando em sua direção, ele diz que achou ela, mas diferente do que ele esperava, ela não reagiu. Confuso, ele se perguntou se ela está com raiva, e sem jeito ele coçou seu cabelo e se desculpou por ter feito ela ficar esperando, mas antes de terminar de dar sua desculpa, ela de repente saiu correndo, e ele confuso correu perseguindo ela, perguntando o que aconteceu e por que ela está correndo, e por não conhecer esse lugar, ele acabou perdendo ela de vista, e pensou consigo mesmo que é realmente difícil saber o humor de um filho, que não é de se admirar que aquela rainha maldita deu a ele a tarefa de cuidar da garotinha, e enquanto pensava em um modo de fazê-la ficar de bom humor novamente, a Aninha chegou agarrando ele toda feliz, e falou que capturou seu pai. Confusa, ele perguntou se ela não acabou de passar por ele, e ela, sem entender o que ele estava dizendo, respondeu que não, ele não conseguiu achar ela, então ela saiu para achar seu pai. Essa sua resposta deixou ele ainda mais confuso, e ignorando sua confusão, ela falou que tem algo que quer que o pai dela veja, e enquanto ela andava puxando seu pai, uma garotinha idêntica a Aninha observa eles indo embora, e alguns minutos depois, Leon observava sua filha desenhar com um sorriso no rosto, e pensava consigo mesmo que até que é bom ter uma filha, parecia que sua alma estava sendo curada, e nisso ele jurou em sua mente que cedo ou tarde, o papai vai ajudar ela a escapar das garras daquela rainha maldita. E terminando seu desenho, a Aninha correu em direção de seu pai, e falou que desenhou sua família, e achando ela muito fofa, ele elogiou pelo seu magnífico desenho, e declarou que ela é digna de ser sua filha, mas ao olhar seu desenho, ele fica confuso, e perguntou a Ana por que tem duas garotinhas, e ela respondeu que é sua irmã, o que deixa ele muito chocado com essa revelação. Aconteceu que ele não só acertou o alvo com um tiro, mas também acertou duas vezes com um tiro. Esse guerreiro merece uma salva de palmas. E com isso, ele rapidamente percebeu que a garotinha que ele viu no jardim agora deve ser sua outra filha. Ele a chamou pelo nome errado. Não é de se esperar que ela esteja com raiva. E tentando animar seu pai, a Aninha falou que acha que sua irmã não está com raiva. Ela só está um pouco tímida quando vê o pai. E achando seu comentário lógico, ele comentou que faz sentido. Na verdade, eles não se conhecem muito, então é normal que ela fique tímida perto dele, e ele não consiga diferenciar as duas, que é tudo culpa daquela rainha maldita por esconder essa garotinha dele. Ele tem que perguntar a ela a verdade. Enquanto isso, na sala da Roseface, ela estava lendo os relatórios do Khan, quando de repente um pequeno dragãozinho chega perto dela, e informou alguma coisa para ela, e nesse momento, Leon chega em sua sala sem bater, e ela perguntou onde estava Ana, e ele respondeu que ela foi ficar com a irmã, e muito zangado ele disse que ela é muito boa em esconder coisas, e perguntou quando ela iria dizer que ele tem uma filha mais velha, e ela com um sorriso debochado perguntou se ele já não sabia disso, e apesar do seu sarcasmo, ele falou que tem que agradecer sua esposa, dar luz a um filho já é difícil, ele não esperava que ela desse duas a ele, sua esposa se esforçou muito
e quando ele retornar ao Império algum dia, ele com certeza vai colocar o nome dela na árvore genealógica. E acalmando sua raiva, ela perguntou se ele não sabia o motivo dela não contar da existência da sua filha mais velha, e ele respondeu que acha que ela está com inveja da sua intimidade com a Aninha. Então ela deliberadamente não deixou a Noah conhecer como seu pai, e ao invés de confirmar se ele estava certo ou não, ela perguntou se ele estava tão ansioso assim para a vila, e ele, com um olhar confiante, perguntou quem não quer conhecer sua filha, de que ele não é como ela, uma mãe sem emoção e severa. Ele quer cultivar um bom relacionamento com suas filhas, e com um sorriso misterioso, ela falou para ele não se arrepender dessa decisão. E um pouco mais tarde, na cozinha, Leon, com a faca na mão, comentou o nome da Roseface e começou a rir como um louco, e em seguida ele declarou que iria fazê-la de idiota hoje, e pensa que para ficar mais íntimo de sua filha mais velha, vai conquistá-la pelo estômago dela com comida deliciosa. Ele costumava fazer-se cozido com constância na equipe, todos que comeram disseram que era bom, e apesar de fazer 2 anos que ele não cozinhava, sua comida não estava ruim, suas habilidades culinárias não estão enferrujadas. Ele estava confiante que esse sabor com certeza conquistará a Noah. Ele então começou a fantasiar que ela falaria que adora a comida que seu pai faz, e ao mesmo tempo que ficava perdido em sua fantasia, as servas felizes comentam que o marido da rainha acabou de se recuperar de uma doença séria, e ainda cozinha para sua família. Ele é realmente um bom dragão macho que se importa com sua família, e ao mesmo tempo em que ela comentava isso, ela viu sua majestade chegando com suas filhas, e se reverenciam a ela, e a rainha declarou que elas não tinham que esperar pedidos para o jantar hoje à noite, elas podem descansar, e com a partida delas, sua esposa chega com suas filhas para comer. Leon comentou que elas chegaram bem na hora. Animada, Aninha disse que a comida cheirava muito bem, e curtindo o momento, ele disse que ouviu dizer que elas duas amam carne, então ele fez um ensopado de bife especialmente para elas. Ele pensou que isso seria o suficiente para capturar o interesse das duas. Ele se perguntou se elas sentiriam os sentimentos dele como um pai, mas não foi bem como ele esperava. A Noah ignorou ele completamente, e se sentindo arrasado, ele se perguntou em sua mente por que, diferente do que ele pensava, essa rainha maldita já sabia que isso aconteceria, então ela não permitiu conhecer Noah. E enquanto ele ficava sem saber como ganhar o coração dela, a Roseface diz que, como essa é uma ocasião formal dela com seu pai, e ela ainda não o conhece, ela deve ir falar com ele. E ela, obedecendo sua mãe, chegou perto de seu pai, e disse que é Noah Camelkv, a filha mais velha da rainha dragão Roseface. Ela tem 1 ano e 2 meses de idade. Mano, a mina tem 1 ano e 2 meses, e já sabe andar e falar perfeitamente. Em que mundo esse povo vive? Ela então diz que os dragões são uma raça imortal, e os filhotes de dragão evoluem mais rápido que os filhos de humanos, e esse é o motivo delas parecerem ter mais de 2 anos. Tá explicado agora o motivo, né? E tentando ser um bom pai, ele chega mais perto dela dizendo o seu nome, e também declarou que ele é o pai dela. O segundo passo para Leon ficar mais íntimo da filha mais velha é dizer lá educadamente e deixar uma boa imagem, mas esse seu plano também não deu certo, e se perguntou por que essa garota é tão sem emoção, e se ela guarda algum rancor dele. Essa daí puxou a mãe, certeza. E percebendo que seu pai estava para baixo, Aninha pediu sua irmã mais velha para falar mais, e não envergonhar seu papai, e ao invés de atender o pedido de sua irmãzinha, a Noah disse que ele parece tão inútil e fraco, e perguntou se ele realmente é o pai delas. Essa sua fala acertou ele em cheio. Esse ataque foi muito poderoso para um pai. Ele não esperava que teria uma filha filial. A carreira de Leon como pai chegou em sua primeira dificuldade.